Olá, alunos! Nessa aula nós vamos falar sobre a diferença entre uma birra, uma manha e uma crise cognitiva. Como que você vai diferenciar isso no teu filho, no teu aluno, no teu paciente e como você vai administrar, caso seja uma crise cognitiva, para que a criança fique em segurança, para que reduza o tempo dessa crise e para que o conforto volte para aquele ambiente, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu quero que você entenda que birra é quando a criança, o adolescente, o adulto, quando ele quer alguma coisa, independente de ser autista ou não, e ele usa do subterfúgio de que, por favor, me tire desse sofrimento fazendo aquilo que eu quero, tá? Então, é uma coisa racional, comportamento aprendido e reforçado. O que eu quero dizer com isso? Então, quando a criança, vamos começar lá na criança, né? Quando a criança percebe que ela consegue o que quer, quando ela chora, quando ela grita, quando ela se joga no chão, quando ela faz um escândalo, ela teve esse comportamento reforçado, tá? O João, a Maria, o Tiago, o Alfredo, qualquer pessoa neurotípica, tá? Então, isso eu vou dar um exemplo. O João, ele quer comer bolacha recheada, biscoito recheado antes do almoço. E a mãe fala para ele, não, João, agora eu tô terminando o almoço, vai chegar o patrão do seu pai para almoçar conosco e você tem que comer o almoço junto conosco. Aí o João começa a gritar, desesperado, que ele quer o biscoito recheado, a bolacha recheada, ele quer naquele momento. Então ele grita, ele começa a chorar, ele se lambuza inteiro, que ele já estava arrumadinho para receber o patrão do pai. E ele fica naquele desespero. De repente, o pai passa uma mensagem para a mãe e diz assim, em 5 minutos estamos aí. O que a mãe precisa fazer? Meu Deus, eu preciso acalmar o João, porque desse almoço depende a promoção do meu marido. O que ela faz? Ela dá a bolacha pro João. Imediatamente o João faz. Pronto. Passou a choradeira, passou a crise, e ela consegue lavar o rosto do João rápido e enxuga ali o rosto do João, coloca o João sentadinho lá e o João muito bonitinho fica ali quietinho comendo a sua bolacha recheada, o seu biscoito recheado. O que João teve? Uma crise cognitiva? Ou foi uma birra? Foi uma birra, entendeu? E após isso, o João vai tentar muitas outras vezes que através desse comportamento ele consiga aquilo que ele quer. Entendeu? Então, a birra é um comportamento com intenção de receber alguma coisa, tá? Como se fosse uma negociação. Me dê isso que eu paro imediatamente, vou ficar de boa com você. Tá? Então, isso é birra. A crise cognitiva acontece assim. Lá de manhã, tá? O João era outro João, tá? Vamos colocar outro João, porque depois eu quero falar a diferença dentro do autismo, da crise cognitiva e da birra. Então, vamos dizer que o João é outro João. O João Henrique, aquele era João Vitor, tá? Tá. Outro João, tá? De manhã, quando a mãe foi colocar a roupa no João, ele acordou, a mãe deu banho, tava bem calor, o João tava todo suadinho, a mãe deu banho, o João adora banho, né? João tomou seu banho e a mãe foi colocar a roupa. A mãe colocou um shorts, tudo bem, João achou legal, porque tá calor. Colocou uma camiseta regata, João achou linda aquela camiseta nova que a avó deu. Aí a mãe foi colocar uma meia e um tênis. E João pensou, mas eu não quero meia, eu não quero tênis, eu quero a sandália, porque tá calor. E a mãe falou, não, João, você vai colocar o tênis porque nós vamos num parque onde tem grama.
E é perigoso ficar de sandalinha, porque tem, vamos dizer, capivaras lá e pode ter carrapato. Então precisa ir de tênis. Aí o João, contrariado, não, mamãe, eu quero a sandália. Não, João, não e não. Vai de meia e de tênis. Aí o João, tudo bem, mãe, tá bom, tá bom. E a mãe ainda fala, senão nós não vamos no parque. Tá bom, mãe, tá bom. Aí foram ao parque. Chegou lá no parque, João queria chegar perto das capivaras, tá? Mas a mãe tinha medo, com razão. E não deixou o João chegar perto das capivaras. João queria, porque queria, mãe, deixa eu pegar. Eu vi no YouTube as pessoas passando mão nelas, não tem perigo. Deixa eu ir, deixa eu ir. Não, não vai, João. Segundo não do João, tá? Aí, João foi ficando cansado daquele não, sabe? E chegou na hora do almoço, né? João queria a dita cuja das bolachas recheadas, dos biscoitos recheados, que o outro João também quis. E a mãe disse, não, não vai comer bolacha recheada agora antes do almoço e pronto, depois do almoço você come. Aí João, mãe, eu quero. Não, não vai. Tá. De tarde, João queria assistir o desenho do Mickey. Mas a mãe precisava que o João fizesse a tarefinha, porque amanhã tem aula. Tá? Então, ele foi contrariado de novo. Uma criança neurotípica, tá? Uma criança que não tem autismo. Quando chegou no final da tarde, que a mãe falou pro João, agora você vai parar de jogar no meu celular, porque eu vou usar o celular. O João começou a gritar, desesperado. Eu quero celular, eu quero celular, eu quero. Como a mãe, né, podia dar o celular naquele momento, tal, não era bem assim, ela deu. Ela deu o celular pro João neurotípico. E o João falou, agora eu não quero essa porcaria, eu não quero, eu não gosto de você, eu vou morar com a minha avó, e se der o celular na mão dele, é capaz de ele jogar na parede, tá? E ele não quis o celular e ele ficou gritando e chorando. Ele estava fazendo birra? Não, ele estava tendo uma crise por excesso de contrariedade, entenderam? Então, qualquer pessoa, eu, você, a Tereza, a Maria, a Joana, todo mundo, criança ou adulto, pode ter uma crise cognitiva de vez em quando, tá? Então, quando eu digo de vez em quando, tipo, 3 vezes na vida, né? O que é diferente da birra. Birra a gente tem sempre que a gente é contrariado, né? Gente adulto. A gente fala pro